Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, poderoso, santo, justo, fiel, digno, verdadeiro, verdadeira justiça emana do Senhor. Nós deveríamos, não somos porque somos fracos, mas nós deveríamos ser mais parecidos com Deus. É difícil, porque nós sempre damos preferência à alma. O espírito que vem em primeiro lugar está sempre em terceiro, segundo lugar. Nós sempre colocamos a emoção à frente e aí acabamos falhando. E este mundo acaba fazendo de nós pessoas de pouca coragem, pouquíssima coragem. Senhor, que sejamos corajosos no Senhor. Fala conosco, Senhor, neste dia. Nós vamos prosseguir com aquele assunto, denominações e o abuso espiritual. Que possamos juntos nesta segunda-feira crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Ele nos dê graça e força. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, se você puder e quiser nos ajudar financeiramente a sustentar a parte técnica da programação, a gente agradece muito. O que é sustentar a parte técnica? Nós tivemos um gasto para arrumar a máquina, nós temos que ter uma internet boa para poder transmitir, isso custa dinheiro, e eu estou sem condições de pagar esse tipo de coisa. Não é muito, não, mas para mim é muito. Então, se você puder nos ajudar, a sua ajuda financeira será muito bem-vinda, dentro, óbvio, daquilo que está na sua capacidade financeira também. Nosso gasto, nós tivemos que trocar a placa de som e a placa de vídeo desse computador. Pusemos duas placas usadas, recuperadas, porque eram metade do preço, né? E ficamos aí muito apertados. Essa semana tem que pagar a internet, que não é barato, porque é uma internet forte que a gente precisa. Então, se você puder nos ajudar, eu fico agradecido, né? Mas se você não puder ou não quiser, tudo bem também. Não há obrigatoriedade e cada um sabe se pode ou se deve ou não, né? Se você quiser nos ajudar, é só mandar um zap para mim. Olha, quero ajudar. Tem 2 bancos que a gente tem conta, e eu não fico divulgando isso porque a gente não está aqui para arrecadar dinheiro, né? As pessoas que quiserem nos ajudar e não souberem como, manda um zap, eu mando para você, e você escolhe um banco aí para fazer, para depositar a sua ajuda. Tá? É ajuda para a parte
técnica do programa. Entendeu? De um jeito ou de outro eu vou ter que pagar. Né? Ou você ajude ou não, eu vou ter que dar um jeito. Mas se você ajudar, melhor ainda. E que Deus abençoe a sua liberalidade. Bom, nós estamos aqui falando desde sexta-feira, né, sobre abuso espiritual. E nós estamos aqui em João 10:11. Jesus falando que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que foi falado na sexta-feira está gravado, está no meu Facebook, está no meu Twitter, está no meu blog, está no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn. Então, se você não ouviu, quiser ouvir, vai lá, você ouve. E hoje nós vamos seguir. Hoje é a segunda parte daquilo que foi falado. E a segunda parte se inicia da onde vem, qual a origem deste abuso espiritual. O abuso espiritual que a maioria de nós já sofreu, e muita gente continua sofrendo, tem gente que sofre e nem sabe que está sofrendo abuso espiritual. Acha que aquilo faz parte da religiosidade cristã. Tem gente que está tão acostumado com aquilo que já nem sabe que aquilo é um abuso. Então eu quero esclarecer que o abuso espiritual tem 3 fontes. Né? Nasce de 3 lugares do ser humano. O primeiro lugar no ser humano, a primeira fonte é humana. Presta atenção. Humana. É a necessidade de poder. Tem gente que gosta de ter poder, de saber que manda, que comanda, que fala e as pessoas fazem, que são seguidos. Hoje é uma obsessão de muita gente, por exemplo, ser seguido por milhares de pessoas, né? E os abusadores espirituais, eles têm essa necessidade de poder. A segunda fonte que leva a pessoa a ser um abusador espiritual é a fama, que é muito ligada ao poder, né? Muito ligada. E a terceira fonte é o dinheiro. Então, os abusadores, eles buscam poder, fama e dinheiro. E não é, eu quero deixar bem claro para você que não é no nome de Deus que isso acontece. Deus não se envolve, isso aqui é coisa humana. Isso aqui é coisa da maldade humana. Poder, fama, dinheiro, abusar espiritualmente dos outros. Na verdade, são 3 deuses, né, que as pessoas passam a seguir. O poder é um deus na vida deles. A fama é outro poder na vida deles. E o dinheiro é outro poder ainda. Os abusadores espirituais, eles usam, para abusar das pessoas, um formato baseado no terrorismo. Olha, se você fizer isso, você vai receber isso.
Se você não fizer, sua vida vai acabar. Não é? Olha, você dá o dinheiro que Deus vai dar 100 vezes mais para você. Mentira, isso é terrorismo. Você dá porque você entende que você deve dar. Ou não dá porque você entende que você não quer dar. Ou não pode dar. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Eles, é claro, eles vão procurar ali passagens bíblicas fora do contexto para iludir você, para enganar você. Isso é assim mesmo. E aí você fica prisioneiro daquilo que você ouviu, de maneira impositiva. A pessoa impõe sobre você. Você, para ter alguma coisa, precisa fazer alguma coisa para aquela denominação. Outros dizem que não é para a denominação, é para pessoas que eles estão ajudando. Agora eu quero que você entenda que esta busca dos líderes, da maioria deles, não todos, é claro, atuais por fama, por poder e por dinheiro, não é uma coisa nova. A Bíblia traz orientações a respeito disso. E a Bíblia usa, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 e 21. Se você puder ler, para você entender o que eu estou falando, dentro do contexto que eu estou trazendo, porque não vou trazer nada fora do contexto. Entende? A mãe dos discípulos Tiago e João pede para Jesus que, com a chegada do reino, se os seus filhos pudessem se assentar, um à esquerda e outro à direita. O que a mãe estava pedindo para os filhos? Que o Tiago e o João tivessem autoridade sobre os outros. E o que Jesus diz para ela? É isso que está escrito em Mateus 20, versículos 20 e 21. Ele diz, olha, você já sabe que os governadores do povo já dominam sobre o povo, e dominam com autoridade. Você ainda vai querer que eu coloque esse tipo de autoridade também no reino de Deus? Né? Então isso já é uma coisa antiga. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 3, ele diz assim: apelo aos presbíteros que há entre vós, que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores. Está vendo? Então essas coisas sempre aconteceram. Há aqueles que observam isso e caem fora. Não seguem esses dominadores. Há aqueles que, infelizmente, parece que gostam de ficar presos na rede que eles jogam.
Então, aquele que é chamado para o ministério precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente observa hoje, infelizmente, né, que esses líderes vão ensinando as pessoas que vão chegando não a serem parecidas com Cristo, mas a serem parecidas com eles, com os líderes. Você vê que falam igual, usam o mesmo sotaque, usam os mesmos erros de português do líder, né? Tem até um líder aí que tem um problema na mão. E os pregadores também ficam com aquele mesmo problema na mão lá. Né? Quer dizer, simulam esse problema. Essas pessoas são parecidas com Jesus? Claro que não. São parecidas com o líder. Porque se não falarem igual, né? Com sotaque, errar, problema, que nem o líder fala, não vão fazer parte da cúpula, então eles fazem. E seguem as mesmas mentiras, os mesmos enganos. Por quê? Não tem a preocupação de ser parecido com Cristo, mas sim de ser parecido com o líder. Então, o grande desafio de um líder é, na verdade, fazer com que as pessoas, primeiro, não dependam dele. Segundo, aprendam a se relacionar com Deus. A depender de Deus. E não viver na dependência dele, líder. A gente precisa, quando eu digo a gente precisa, é porque isso faz parte da Bíblia, né? A gente precisa combater a idolatria. Idolatria não é só santo, idolatria não é só né, essas coisas que a gente vê. Idolatria também é seguir líder. É seguir líder, que eu digo, são pastores, apóstolos, bispos, reverendos, são líderes. E a maioria das pessoas seguem, idolatram esses líderes. E eles nada são mais do que seres humanos, como nós, como eu, como você, falíveis, fracos, que erram muito. E precisam ser tratados como seres humanos, não como super-homens. Entende? Você vê que esses abusadores espirituais, eles um tópico fácil de você. Você quer saber se você está seguindo um abusador espiritual? Primeira coisa que ele faz, ele abusa da Bíblia Sagrada. Ele abusa da própria Bíblia. O que é abusar da Bíblia? É distorcer a Bíblia. Distorce. Não é aquilo que está dizendo ali. É outra coisa, mas ele pega aquilo e ele faz você a entender, leva você a entender de maneira errada a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a doutrina da cobertura espiritual. Olha, se você não estiver dentro de uma denominação, você não tem cobertura espiritual. Mentira. Porque esta denominação que eles falam, a igreja, né, eles não chamam de denominação.
Eles falam que a igreja é como se fosse um guarda-chuva. Você já deve ter ouvido isso. E as pessoas devem ficar embaixo desse guarda-chuva. Quem não estiver embaixo do guarda-chuva não está coberto, porque o guarda-chuva protege da chuva, o guarda-chuva protege do sol. Se você não estiver embaixo do guarda-chuva, você não está protegido espiritualmente. E a igreja é o guarda-chuva. Mentira! Não existe isso. A igreja não é cobertura espiritual nenhuma. Nossa cobertura espiritual é do Espírito Santo. Não é esta denominação ou aquela. Se você está nesta denominação, você tem cobertura espiritual. Eu diria para vocês que é exatamente o contrário. Raras são as denominações em que verdadeiramente as pessoas estão nelas seguindo a Deus. A maioria segue essas conversas aí. E aí começa a levar as pessoas que estão debaixo deste líder, debaixo do poder deste líder, ao radicalismo superficial do conhecimento bíblico. Outros colocam medo nos seus membros. Se você não der o dízimo, Deus vai mandar o devorador destruir o que é seu. Não dar o dízimo é rebeldia. E a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Quem nunca ouviu isso? Isso é uma distorção bíblica, porque o contexto não é de estar dentro de uma igreja, de seguir o pastor da igreja. O contexto não é esse. Você está vendo como é que se muda? É usar aquele versículo fora do contexto. O contexto é que a rebeldia em si, a rebeldia para com Deus, não para com o homem. Mas eles usam como se fosse a rebeldia contra eles. Aqueles pastores que se dizem ungidos do Senhor, eles são verdadeiros, eles são como papas, né? Eles são os mediadores entre Deus e os homens. Não é verdade. Eu não sou mediador, ninguém é mediador de ninguém. O mediador é Cristo. É Ele, não é o homem nenhum. À luz da Bíblia, isso é mentira. Jesus Cristo é o mediador, não é o Papa, não é o pastor. Se o pastor orar, Deus vai agir. Mentira. Homem nenhum é mediador. Mediador quer dizer está no meio entre Deus e os homens. É Cristo. Eu posso orar, você pode orar. A Bíblia diz que nós temos acesso a Deus, não havendo necessidade de nenhuma outra pessoa. A maioria dessas igrejas, uns impõem, né? Outros, agora não precisa tomar um cuidado com o que a gente fala, porque tudo é preconceito, né? Tudo é não sei o quê. Meu Deus do céu, né? Hoje a coisa está feia, né? Você vê que o domínio das trevas está mesmo assim, né? Qualquer coisa que você falar hoje é preconceito. Preconceito, eu ia falar um termo aqui tão comum, né? Mas agora se eu falar é preconceito também. Um se impõe dizendo que se você discordar dele, você está discordando de Deus.
Se você discordar daquele que está te discipulando, mesmo que ele esteja errado, mas ele é um homem de Deus, então você não pode discordar. Você está discordando de Deus. Não é assim. Não é assim. Os homens erram, qualquer homem erra. Eu erro. Eu erro. E eu sempre digo isso, né? Que a hierarquia nessas igrejas é como se fosse uma pirâmide, né? Assim, ó. Né? É uma pirâmide. Começa lá embaixo e vai subindo até o presidente lá, que ele nunca deixa de ser presidente. Quando ele deixa, é a filha, o filho, o cunhado, o genro, é sempre alguém intimamente ligado à família. Né? Para que eles não percam o domínio daquela denominação. Você tem que chamar a pessoa pelo título que ela tem, porque se você não chamar ele de pastor, você está desrespeitando. Se você não chamar de bispo, de reverendo, se você não chamá-lo, né, você está desrespeitando. Apóstolo, você tem que chamar pelo cargo. Pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo Y. E eles levam as pessoas a acreditarem que só serão honrados por Deus aqueles que se submetem aos líderes, ainda que eles estejam errados. E a maioria erra. A maioria fala tanta bobagem, tanta mentira. E eu não sei se isso pode falar agora, né? Senão é processo. Eu não sei. Me mandar embora eles não podem, porque isso é um negócio voluntário que eu faço, né? Mas é processo, né? Não sei. Mas eu vou falar, assim, na minha simplicidade, na minha busca por clareza. Eu vou falar. E na minha simplicidade total, eu vou falar. Né? Esse autoritarismo acontece de maneira sobejante, quer dizer, até vai além, né? Nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Por quê? Porque são essas igrejas, estava agora de manhã conversando com uma irmã, que sobram as profecias, as revelações, né? São igrejas que não têm controle de nada. Então, através dessas revelações, dessas profecias, o que eles querem, na verdade, é controlar a vida dos fiéis. A maioria das pessoas tem medo de se levantar contra um líder, falar, olha, não entendi, ou olha, eu não concordo, porque eu entendo assim, assim, assim. A maioria tem medo. E muitos sofrimentos poderiam ser evitados se os fiéis se preparassem um pouco mais com a Bíblia Sagrada, né? Infelizmente, esses líderes existem porque as pessoas não são preparadas. As pessoas não se preparam, não leem, não buscam a verdade. Esses líderes sabem disso. Eles sabem quem eles querem dentro das suas denominações. Quando a gente diz pessoas simples, não estou me referindo aqui
a simplicidade sociofinanceira, não é isso. Estou me referindo à simplicidade na educação. São pessoas que não têm uma boa formação escolar. A maioria das pessoas não sabe interpretar um texto. Não sabe interpretar um texto de jornal, quanto mais um texto bíblico. Aí eles deitam e rolam. Se fala tanto em democracia hoje, né? Não é? Mas o regime dentro dessas igrejas é autocrático. O que quer dizer isso? É centrado no carisma do pastor. Tem pastor que é brincalhão, né? Conta piadinha, e isso vai atraindo as pessoas para ele. No meio de uma piadinha ele fala de Jesus, né? Isso vai atraindo as pessoas para ele, e as pessoas vão fazendo o que ele quer. O dia que ele não conta piadinha, as pessoas pedem. É a autocracia, né? Aquilo que é centrado no pastor. Isso acontece de maneira larga e vasta nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que surgiram nos últimos 50 anos, vai. Por quê? Porque eu acabei de falar, o sistema hierárquico destas denominações são um verdadeiro convite ao abuso religioso. Não estou dizendo que todas abusam, não é isso. Mas o que mais acontece largamente dentro dessas igrejas. Então, irmã Fátima, vamos entender bem o que eu estou falando, querida. Presta atenção. Estou falando de abuso espiritual. Não estou falando de abuso doutrinário. Você cita aí, irmã, os adventistas do sétimo dia. Ali, o que comanda o adventismo é o erro doutrinário. Eles têm um engano doutrinário muito grande, porque eles dão mais valor à sua profetisa Ellen White do que a própria Bíblia Sagrada. Eles seguem a Bíblia e a Ellen White. Isso é um abuso doutrinário, né? Não é um abuso espiritual. Eu estou falando de abuso espiritual. Entende? Coisa diferente. Os adventistas têm problemas doutrinários seríssimos. Sono da morte, né? A guarda do sábado, e vai por aí afora. Mas não existe, até onde eu sei, né, esse abuso espiritual. Existe um abuso doutrinário, erros doutrinários. Eu estou falando de abuso espiritual, de quem se diz cristão, disso, daquilo outro, e na verdade atrai para dentro da sua igreja, porque as igrejas, nesse caso, são daquelas pessoas que são donas, né? Eu sempre digo isso, o tipo de plateia que eles querem. Por quê? Porque uma pessoa bem instruída, biblicamente, não vai frequentar ali, vai falar, opa, isso aqui é uma enganação. Eu já li
que Jesus não pediu dízimo para a igreja. Como é que o sujeito aí está dizendo que se eu não der o dízimo, Jesus vai soltar sobre a minha vida o gafanhoto? Então, uma pessoa que tem uma instrução, ela não vai aceitar isso. É isso que eu estou dizendo, irmão. Não estou menosprezando ninguém, não. Eu estou tentando ser claro, viu? Né? Esses líderes abusadores, eles montam para eles uma imagem positiva. A imagem que eles mesmos criaram. Né? E esta imagem positiva leva as pessoas que... Normalmente as pessoas vão para dentro dessas denominações buscando solução. Você pode observar isso, faça uma observação. E eles apresentam solução, eles não apresentam salvação. Ninguém está preocupado com salvação. As pessoas vão para dentro dessas denominações buscando emprego, cura, necessidade física, pessoal, emocional. Solução de vida. Cristo não propõe solução de vida no cristianismo. Propõe salvação. É isso que eu estou dizendo. Aliás, Cristo diz, olha, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está falando o que aqui? Está falando de solução, está falando de alma, né? No caso aqui, descanso para o seu espírito, porque é ele que será salvo. Não está trazendo solução, está trazendo salvação. E essas pessoas vão para dentro dessas denominações ávidas por solução. É o marido que foi embora, é o filho que não trabalha, é a mulher que arrumou outro, é o desemprego, é a fome, é isso, é aquilo. E eles dizem que vão resolver tudo. E não resolvem nada. Não resolvem nada. Alguns pastores chegam ao cúmulo de serem verdadeiros ditadores de conduta. O que nós precisamos entender é o seguinte. É claro que o sujeito na função, né, espiritual de pastor, ele não pode ser uma pessoa leviana, é óbvio, mas ele tem que estar sempre pronto a aprender de quem está em condições de ensinar, né? Então, pastores são ensináveis e lobos são donos da verdade. É claro, eu me disponho a aprender de alguém que tenha para me ensinar. Por favor, né? Agora, esses lobos que tem por aí, eles não querem. Você pode levar a verdade lá para eles, expor, mostrar, falar, e eles não querem. Por causa disso, né, que Mateus 7,15 diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. É essa gente aí, de quem você acha que Jesus está falando? Por causa disso que diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, não explora, não esfolam as suas ovelhas, né? Bom, irmã, eu vou dar uma paradinha hoje por aqui, e amanhã, na verdade, eu quero descansar, sabe, irmãos?
Eu estou com tantos problemas aí que eu preciso resolver. Algumas coisas são praticamente, a solução não passa por mim, né? E eu quero, viu, meus irmãos, parar um pouquinho amanhã, vou descansar, pôr minha cabeça no lugar, tenho feito isso. Então amanhã eu não vou fazer programação por problemas de ordem pessoal, né? Eu preciso resolver algumas coisas de ordem pessoal na minha vida e eu quero me concentrar nisso amanhã, só por isso. Mas na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta trazendo mais um pouco sobre este assunto, denominações e o abuso espiritual. Se você quiser acompanhar na quarta-feira, 10h10 mais ou menos, nós estamos iniciando o culto a Deus aqui. Vamos orar então e entregar a programação ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de falar para os meus irmãos e irmãs um pouco a respeito, né, de pessoas que abusam, que usam o nome de Deus, que usam a Igreja Santa, a Igreja que será arrebatada, como desculpa para o abuso espiritual. Às vezes até a gente tem acompanhado até abuso físico, né? Tem acontecido. Então, amados irmãos e queridas irmãs, que o Senhor continue falando conosco, nos instruindo, nos dando da sua compaixão, graça e misericórdia. Amanhã é feriado católico, apostólico, romano, feriado religioso, não é feriado nosso, nós sabemos que já falei sobre isso semana passada, né? Mas nós vamos aproveitar o dia para meditar um pouco. Se Deus nos permitir, se for da tua santa vontade, Senhor, traga-nos de volta aqui na quarta-feira, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém.